Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Com o advento das transmissões pela TV, o planejamento dos funerais reais, né, na Grã-Bretanha, começa décadas antes de o rei ou rainha, no caso a rainha Elizabeth II, né, falecer. No caso dela, que faleceu em 2022, os planos para o funeral começaram a ser feitos em 1960. Eles são chamados, inclusive, de Operação London Bridge, né? Quando morreu a rainha, a senha, né, para se falar para o primeiro-ministro, para o parlamento, era a ponte de Londres, né? London Bridge is down, a ponte caiu. Por que eu estou dando essa introdução? Porque assim, esses planejamentos envolvem até a escolha de quem vai dar a notícia para o público, quem vai transmitir o funeral e depois a coroação, no caso do rei Charles, né? Ok, isso tudo ficou a cargo em 2022 de um jornalista, é claro, da BBC, um apresentador da BBC chamado Hugh Edwards, que era assim respeitadíssimo, né, na Grã-Bretanha e representava um mix entre conservadorismo e modernidade e inclusão, porque ele tinha um sotaque, tem, né? Ele é vivo ainda. Ele tem um sotaque chiquérrimo, mas o sotaque dele não é Oxbridge, não é aquele sotaque de que o pessoal fala que é o tal do inglês britânico, como se só existisse um, né? Oxbridge é Oxford, Cambridge. Ele é galês, inclusive o nome, né? H-U-W é um nome bem galês. Então o sotaque dele é chique, mas tem uma inflexão galesa. Pois bem, esse cara é que foi escolhido, né? Já ensaiou tudo para dar essa notícia. Por que eu estou falando também de novo, né? Tudo isso porque no filme Power, The Downfall of Hugh Edwards, que se traduziria como algo como Poder, a queda de Hugh Edwards, a morte da rainha é que é o eixo temporal para a gente entender quando que as ações que a gente está vendo na telinha acontecem. Então tem lá 2 meses antes da morte da rainha, 1 ano depois da morte da rainha. Por quê? Porque esse evento mostra que esse cara ele era muito amado, ele era muito confiado e confiável pelos britânicos, desde os mais humildes até a realeza, pois não é que esse cara caiu em desgraça porque ele consumia determinados tipos de fotos envolvendo e vídeos envolvendo criancinhas. Não preciso nem dizer que tipos de fotos e vídeos eram esses, né, pessoal? Na época em que a gente vive. E também mais, descobriu-se que ele estava grooming, que ele estava doutrinando, né, mantendo um relacionamento abusivo via vídeo com um jovem cuja identidade jamais foi revelada, mas nesse filme eles o chamam de Ryan, durante 2 anos. Pois bem, este filme de 2026, feito pelo Channel 5, né, conta um pouco desta história. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O filme hiperfoca nesse relacionamento do Hugh Edwards, com o garoto. Então muito do que a gente vê na tela são assim trocas de mensagens em aplicativos de conversa de celular, e também às vezes eles, né, um em cada tela, assim, falando, o que pode deixar a coisa um pouco chatinha para algumas pessoas, porém isso pode ser contrabalanceado pela excelência das interpretações. O ator que eles pegaram para fazer o Hugh Edwards é o Martin Clune. Martin Clune ele é muito querido na Inglaterra por um tipo de papel mais fofinho. Ele tem uma série que eu vi só um episódio, sempre que não é o meu tipo, chama Doc Martin. Ele é um veterinário, acho que é veterinário ou médico de cidade pequena. Na Netflix aqui do Brasil, chegou a ter uma temporada ou duas, mas bastantes anos atrás. Não sei se ainda tem. Pois bem, esse ator é que interpretou esse perverso cara, né? Porque, claro, ele caiu em desgraça, o Hugh Edwards. Bom, olha o nome do filme, A Queda dele. E ele tá assim, perfeito. O sotaque tá igualzinho os maneirismos do Hugh Edwards.
estão muito bem feitos, né? Então, e o resto do elenco também tá bom. Então, vai mostrar muito a dinâmica desse relacionamento. O garoto era de uma família pobre, né? Claro, o Rio Edwards ganhava milhões de libras por ano com tudo o que ele fazia. Riquíssimo, né? Com uma educação formal esmerada. Quando ele entra em contato com esse garoto, através de um outro lá, né? Que não vou falar o que ele faz, mas o que ele é, mas é aquele cara que vende e comercializa aqueles tipos de fotos e vídeos que eu falei. Então você sabe que tipo de cara que é. Na verdade, o tipo de cara que o Rio Edwards também é, né? Beleza, começa esse relacionamento, só que, ó o nome do filme, Power, poder. Existe um desnível muito grande de poder entre um cara que tem que manter o anonimato, mas ele tem o dinheiro, e um garoto de 17 anos, quando começou esse relacionamento, facilmente deslumbrável, vindo de uma família humilde, e que pode ser assim totalmente comandado por esse cara, né? Então a gente vai ver como que isso afeta a vida desse Ryan, e até o momento em que a mãe descobre o padrasto. A mãe, por exemplo, é uma atriz galesa. Ela já até apareceu no canal em 2 séries policiais, né? Krait e uma outra, que eu não lembro se eu já assisti ou tá na minha fila para assistir, né? É um elenco. Bom, eu sou fã de TV britânica, então eu conheci ali quase todo mundo, ou todo mundo, né? E depois vai falar como que isso veio a público. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar, né, do tabloide The Sun. No filme, né, na narrativa do Canal 5, do Five, o Channel 5 vive trazendo, né, aquelas minisséries escandalosas que eles fazem, né? Ah, na visão desse roteirista, o The Sun é heróico, né? É o herói por ter mostrado esse caso, né? Trazido este caso a público. O The Sun já destruiu tantas reputações, que fica difícil a gente. The Sun, que maravilha, né? E aí entra num dos problemas que tem o filme. Este hiperfoco no relacionamento, né? Desse apresentador de TV com esse garoto, na família, toda aquela coisa. Deixa de lado algumas questões, né? Como tabloides não são heróis, eles são bastante parte desse sistema. Bom, o Rio Edwards também trabalhava para a BBC, né? Então, algo como a seriedade do jornalismo, em contraposição ao que eu estou acabando de falar do The Sun, né, do tabloide. Mas eles também não são isentos de uma história complicada. Não só porque antes do Rio Edwards já havia casos de apresentadores de lá que fizeram a mesma coisa com um monte de gente e durante anos foram acobertados, né? E também a própria conduta da BBC durante uma parte do processo do Rio Edwards. Ele foi afastado, continuou ganhando, enfim, nada disso esse roteiro mostra. Dá quase que a impressão de que eles não queriam mexer com os seus colegas, né? Sabe quando dá aquela sensação assim de... Mas para você conhecer, né, a história e observar, né, assim, a dinâmica de um relacionamento muito tóxico e com um desnível de poder muito grande, é um bom drama, bem poderoso, desconfortável para chuchu, como dizíamos antigamente. Nossa, porque assim, o Rio Edwards, né? Ele se mostra assim passivo-agressivo no mínimo.
né? Mas na maior parte do tempo ele é agressivo e ele usa aqueles argumentos, porque tem preconceito contra mim, eu tive que vencer preconceito porque eu tenho sotaque galês. E sim, a gente acredita nisso, mas perto do que aquele garoto, nem o sotaque chique galês aquele garoto tem, porque ele vem de um outro extrato social, né? Que não aspira a essa chiqueza de nenhuma forma, a não ser, se você quiser, da forma aí que é mostrada no filme. Então, esse relacionamento é muito desconfortável de ver. Também poderia ser um pouco mais nuançado, eu acho, mas para introdução a esse tema, eu acho que é um bom filme. Eu me mantive super interessado, até porque esse caso é muito recente, assim, né? Foi a condenação do Hugh Edwards aconteceu em 2024. Ele ainda promete que vai fazer um documentário com o lado dele da história. Você fica pensando, bom, que o lado que você estava olhando foto e vídeo de crianças de 7 anos praticando tarará, 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 enfim, sei lá se tem muito lado, né, nesse tipo de história, mas na personalidade dele tem, né, e no relacionamento também. Mas como introdução é legal, até porque é um filme de 1h20, né, não dá também para pedir muito mais coisa, não. Por isso que eu falei, eu acho que é um bom trabalho de ator e uma boa denúncia. E aí, se você quiser saber o que aconteceu com o Hugh Edwards, qual foi a sentença dele, o que vocês acham? Ah, tem que ver o filme ou procurar no Google. Tchau.